Chega mais, hoje vamos falar sobre saúde mental e como os psicólogos podem contribuir para a nossa saúde. E durante a nossa vida, pouco a gente fala sobre o autoconhecimento e pouco até refletimos sobre os benefícios de entender como a gente pensa, como a gente sente. E é por isso que hoje, no Dia do Psicólogo, convidamos a psicóloga a doutora Elizabeth Agrela para esclarecer como a psicologia pode nos ajudar a ter mais saúde física e também mental. E você pode participar do programa mandando para a gente a sua mensagem através do WhatsApp. O nosso número é o seguinte, anota aí, já salva aí no seu celular. O código de área é 12 e o número é 982660004. Só presta atenção nesse DDD que é 12 para você não mandar a sua mensagem e chegar para outro número aí, tá bom? Agora, se você quiser um caminho mais fácil, aponta a câmera do seu celular aqui para esse QR Code aparecendo no cantinho aqui e você vai ser direcionado aqui para o nosso contato direto no WhatsApp. É mais fácil, né? Aí você manda a sua mensagem, manda a sua pergunta, sua sugestão, seu testemunho e conta pra gente de onde você está falando e pra gente poder colocar aqui na telinha a sua representação aqui no Vida e Saúde. Muito obrigada, doutora Elizabeth, por participar com a gente, bem-vinda e meus parabéns pelo seu dia, viu? Eu que agradeço ao convite maravilhoso, muito obrigada, especialmente por ser nesse dia, um dia que a gente vem lutando muito. Agradeço o espaço que vocês reservaram para falar de saúde mental, espero contribuir com vocês um pouquinho. Com certeza, vamos juntos. Doutora, o que você pensa da terapia e do apoio psicológico? Na verdade, a gente vai ver, né, o que os nossos internautas pensam, a opinião deles sobre esse apoio. Vamos ver como é que se comportam. Os psicólogos sempre estão aí para nos ajudar e nos escutar, não é mesmo? Como a gente é curioso, nós fomos até as redes sociais e perguntamos por lá se o pessoal já fez terapia e como foi essa experiência. Olha só as participações. A Paty conta pra gente como foi a sua experiência. Ela diz assim: já fiz. Foi um divisor de águas na minha vida, pessoal, social e espiritual. Hoje sou uma pessoa destemida e sorridente. Realmente, Paty, a terapia, quando bem realizada, pode salvar vidas. A Valéria Araújo também é fã de terapia. Ela nos conta o seguinte: sim, fiz quando tive depressão e anos depois fiz novamente quando perdi meu pai. Me ajudou demais. Na época nem tinha condições de pagar, mas Deus abriu uma porta e consegui. Agradeço de coração aos psicólogos. Amém, Valéria. Realmente vai o nosso abraço e muito obrigado para todos os psicólogos do nosso país. Bom, a Mariana Trevisan nos conta como a terapia ajudou ela e sua família. Já fiz e nunca mais fui a mesma. Minha vida mudou para melhor. Aliás, comecei a viver de fato depois da terapia. Nossa, que bom, viu, Mariana? Ao contrário da Mariana, a Célia nunca fez terapia, mas também acha válido. Eu não. Porém, tenho muita vontade de fazer, mas acabo não procurando ajuda por falta de condições financeiras. Poxa, que pena, Célia. Estamos orando por você e tudo vai dar certo, viu? A Andréia também nunca fez terapia, mas ela recomenda, ela fala assim: eu nunca fiz, mas acredito que todo ser humano deveria fazer. É isso aí, Andréia, apoiar esse trabalho abençoado é importante. Já a Léa Marques conta que nunca fez terapia e explica a forma diferenciada da terapia da sua época. Ela fala assim: na minha época a terapia era chinelo e palmatória. Ixi, Léa, essa terapia eu quero é passar longe, viu? Bom, realmente foram muitas participações e em nome de todos queremos agradecer aos psicólogos pelo lindo trabalho. Obrigada, Rafa, por essa participação aqui por essa organização aqui com os nossos internautas. Doutora, teve gente aí que disse que não fez por falta de condições financeiras. Realmente é um tratamento que precisa de um certo investimento, mas os psicólogos atuam em diversas áreas, não é mesmo? Sim. Isso é bastante importante. Muitas pessoas costumam dizer justamente isso, que a terapia é cara e por isso acaba não buscando. Existem duas coisas importantes para pensarmos juntos.
Primeiro que existem alguns órgãos, por exemplo, se você está perto de uma universidade onde tem o curso de psicologia, é comum essa universidade prestar alguns serviços gratuitos. Uhum. Alguns centros de saúde também têm um profissional de psicoterapia. Algumas escolas também têm um profissional de psicologia. Ele não vai fazer essa terapia, essa que nós já conhecemos, mas ele pode contribuir em algumas questões, sim. Ou seja, tem psicólogo em várias áreas. O importante é você buscar por essas ajudas nesses cenários diferenciados. No trabalho, a gente também tem um psicólogo que também pode contribuir. Uhum. São vários os lugares onde a gente pode buscar essa ajuda. Doutora, por que é importante a gente prestar atenção nas nossas atitudes e pensamentos do dia a dia? Será que eles podem ensinar alguma coisa pra gente? Será que eles têm alguma coisa a nos dizer? Porque às vezes a gente passa batido e acaba não aprendendo ou não levando a melhor da vida por não fazer essa análise de repente. Sim, isso que você coloca é muito importante. A saúde mental, e por isso que eu te agradeci a entrada com esse tema tão importante. A saúde mental, muitas vezes na nossa sociedade, na nossa família, a saúde mental é sempre deixada de lado, como um segundo ponto. Se eu tiver tempo, eu cuido disso. Se eu sobrar um dinheiro, eu cuido disso. Nunca é uma prioridade. E com isso a gente acaba não prestando muita atenção na nossa saúde mental. A gente tem uma tendência, é natural, de conservação, de primeiro se preocupar com o alimento das crianças. Mas em alguma situação eu preciso tomar um certo cuidado com os comportamentos daquele meu filho, porque talvez ele seja tão importante quanto o cuidar da alimentação. Hoje a gente tem uma cultura que é muito acelerada, a gente está o tempo inteiro fazendo mil coisas, a gente tem um monte de demanda para cuidar, para fazer, para organizar. E o nosso corpo dá sinais, ele dá sinais de cansaço. Às vezes é uma dor de estômago, uma gastrite, é uma enxaqueca forte. São sinais de que o corpo está cansado. E pode ter muita relação com a sua saúde mental. Porque você não está conseguindo parar para descansar, para respeitar sua mente, para respeitar seu tempo. Então, sim, o nosso dia a dia dá muitos sinais. Tem gente que usa até o recurso do diário, né, doutora, para anotar as coisas que aconteceu. E daí, quando relê o que escreveu ali, consegue perceber algumas atitudes que deram certo, outras atitudes que falharam. Dá até para medir melhor, né? Quantificar. A escrita é uma forma maravilhosa de você se organizar e cuidar um pouco de você mesmo. Na verdade, é o tempo que você para fazer o cuidado de si, o tempo que você para olhar para si mesmo. E quando eu paro para escrever o diário, eu estou pensando no que eu fiz naquele dia. E isso gera uma reflexão, isso gera uma necessidade de repensar alguma coisa. Sim, a escrita é um ótimo mecanismo. Doutora, às vezes o que irrita no outro pode desvendar coisas a meu respeito. Me fala um pouquinho dessa dinâmica. Será que a gente é espelho também? Essa é uma pergunta interessante. No campo da psicologia, a gente chama isso de lei do espelho. O que significa isso? É que o que me incomoda do outro é justamente algo que tem aqui comigo que não está muito bem resolvido. Numa orientação da psicologia, isso é chamado de projeção, ou seja, é quando eu projeto no outro algo que está dentro do meu nível inconsciente. É algo que eu não gostei naquela pessoa e ela tem alguma relação com a minha própria história. Vou dar um exemplo bem facinho para vocês entenderem. É bastante comum um paciente chegar para a gente e dizer assim: doutora, para mim é muito difícil dizer não para as pessoas. Eu sou uma pessoa muito boa, ajudo todo mundo, mas ninguém me ajuda. E aí, quando eu vejo uma pessoa que consegue fazer isso, há uma tendência de dizer: nossa, que pessoa egoísta. Por quê? Porque me incomoda também o fato dela ter conseguido dizer não. Não sei se estou clara com o meu exemplo. Claro. É o quanto que a ideia de espelho é que o incomoda no outro algumas coisas que são minhas, que eu preciso cuidar, que eu preciso resolver. E é interessante que isso acontece muito dentro da família, né? Às vezes a gente implica com o filho
ou o filho implica com os pais, mas aí quem está de fora consegue analisar e ver que os dois têm um perfil muito semelhante e por isso gera esse atrito. Sim, especialmente com criança, né? A criança pequena, ela precisa dos pais, porque ela precisa do espelho. O espelho é necessário para a criança para ela se constituir enquanto identidade. Então, tem hora que ela puxa mais o pai, tem hora que puxa mais a mãe. As mães costumam dizer que se é bom, puxou a mim, se é ruim, puxou o pai, não é assim? E, de fato, isso influencia muito na relação. Se a criança tem como espelho, tem como molde apenas uma pessoa agressiva, ela de fato vai reproduzir isso lá no seu futuro. Então, ela precisa de espelhos positivos. Doutora, uma das pessoas que respondeu a nossa enquete aqui disse que na época dela a terapia psicológica era chinelo e palmada, não lembro o que ela respondeu, né? Sim. E levando assim por essa onda, existe muita gente que ainda acha que psicólogo ou é coisa de gente à toa, ou é coisa de gente doido, ou é coisa de gente que é fraco. Eu queria que você falasse um pouquinho aqui para a gente agora sobre os muitos motivos que são válidos, que são necessários, que levam uma pessoa a procurar esse profissional. E aproveitando, doutora, eu queria que você falasse um pouquinho, desmistificando esse pensamento errado, falando, de repente, como que o psicólogo normalmente trabalha para alcançar os seus objetivos. Tá. É verdade, você tem toda a razão. Esse é um estigma, um preconceito muito grave. Por isso, realmente, um tipo de programa como esse tem que receber todos os nossos agradecimentos, porque é muito mitificada a ideia de que um problema de saúde mental, ele é uma fraqueza individual, como foi dito bem no comecinho do programa, é falta de Deus, é falta de fé, é falta de perseverança na vida. Isso é muito difícil para a pessoa que está em sofrimento psíquico. Porque pensa num sentido, olha só, se eu estou na minha comunidade da minha igreja e eu digo para os meus parceiros que eu estou muito deprimida, pode parecer ao outro, e isso é bem comum, achar que ela é uma pessoa preguiçosa, por exemplo, que ela não consegue cuidar dos filhos porque é preguiçosa. Então, de fato, esse preconceito é muito grande. E isso precisa ser mudado, porque os índices de depressão hoje no nosso país são altíssimos. Justamente um dos motivos é o preconceito. Doutora, vamos pegar esse gancho então. Olha, o índice de depressão é alto, mas as pessoas poderiam buscar ajuda psicológica em busca de autoconhecimento. Totalmente. É muito comum, especialmente em profissionais, estudantes de psicologia, pessoas que estão num nível de não sofrimento psíquico, buscar uma ajuda para ela se reconhecer, para ela se entender, saber melhor quem é, saber de quais são suas potencialidades, acima de tudo, mais do que saber qual é o seu fracasso, qual é a sua potência. Legal. Olha, assim a gente vai abrindo, né, algumas portinhas do nosso cérebro, da nossa mente. Lidar com tristeza, ansiedade, o estresse, raiva, desânimo, sentimentos que às vezes a gente ou nega, ou mascara, ou não valida, ou não usa do jeito correto. Sim, é bastante importante nessa situação de tristeza, ansiedade. O nosso país acho que é o 4º país no mundo mais ansioso. Isso tem uma explicação, tem uma justificativa. Uma delas é uma cultura acelerada. Então, o que eu quero dizer com isso? Um nível de ansiedade, um nível de estresse, um nível de cansaço é normal. Quando eu preciso buscar ajuda? Quando esses níveis da tristeza, da ansiedade, do estresse, da raiva, começam a prejudicar meu dia a dia, começam a me dar problemas outros. Por exemplo, eu não consigo mais cuidar das crianças, eu não consigo acompanhar meu filho nas tarefas escolares. Aí é sinal que eu preciso de ajuda. Tá. Outra possibilidade aqui, gente, é lidar com culpa, dificuldade de lidar com o passado também. Sim. Isso também o psicólogo pode ajudar muito. Às vezes, alguns conflitos anteriores, eles ficam guardadinhos, como se fosse guardado embaixo do tapete. E se não for cuidado, ele gera um sofrimento posterior. E o psicólogo pode ajudar a resolver isso, limpar um pouco esse passado e entender situações que nem sempre ficaram claras naquele momento.
Ao mesmo tempo, algumas situações da vida pegam a gente de surpresa, doutora. E muita gente não dá conta. Então, separações, lutos, perdas, mudanças. As crianças, os adultos não têm idade, vão sofrer e às vezes precisar de um auxílio profissional. Isso mesmo. As separações, especialmente, elas geram muitas dificuldades, principalmente para as crianças. A criança ela tem uma tendência a acreditar que pode ela ter contribuído para a separação dos pais, o que é um problema para ela. Então, o psicólogo ele ajuda nisso. O luto, hoje, nessa situação de pandemia, o luto virou hoje um grande problema, porque as pessoas estão com muita dificuldade de elaborar seu luto, especialmente por tantas mortes. E o profissional ele pode ajudar a acalmar o coração dessas pessoas nessas situações. Graças a Deus, gente. Deus deu sabedoria para esses profissionais. Olha só, dificuldades de relacionamento e talvez muita gente acabe negligenciando essa ajuda do profissional e rompe relacionamentos que podiam ser duradouros. Sim, algumas vezes um processo terapêutico de casais, por exemplo, ou a psicoterapia familiar, contribuem muito para a organização de uma situação que não estava fácil, que pode levar, sem uma ajuda, pode levar a uma separação que talvez não fosse necessária. Ou até para resolver como a melhor forma de fazer isso, ou, se for o caso de uma separação, como melhor cuidar para que as crianças não sofram. Legal, muito interessante também. Gente, olha, não é o último, mas os que a gente escolheu para colocar aqui, um psicólogo também pode ajudar a lidar com manias, medos, comportamentos alterados e, enfim, juntamente com outros profissionais envolvidos também, né, doutora? Absolutamente. O profissional de psicologia, ele é um excelente... uma pessoa muito boa para trabalhar em equipe. Algumas vezes eu preciso da ajuda da nutricionista, por exemplo, para comportamentos alterados com relação à nutrição. Eu preciso da ajuda do cardiologista, eu preciso de outros profissionais, de uma equipe de profissionais. Por quê? Porque a mente não é separada do corpo. A gente precisa sempre pensar em coletivo, em conjunto. Doutora, chegaram algumas interações enquanto a gente conversava aqui. Vamos ver quem é que está mandando pergunta. A Valdelice, de São Luís, do Maranhão. Eu já tentei fazer acompanhamento, mas a psicóloga não respondia as minhas perguntas. Ela só me ouvia ou respondia com outras perguntas. É assim mesmo? Ela quer saber, doutora? A base do processo terapêutico é a fala, é a conversa, é o diálogo. O profissional, ele precisa estar muito atento a aprender a escutar bem, e essa é uma das principais marcas de um profissional, é que ele consiga escutar bem o seu paciente, porque na escuta o paciente vai conseguindo resolver o seu problema. O que o psicólogo está fazendo quando ele faz o aham? É tentando te ajudar a você mesmo buscar a resposta. Por quê? Porque se eu der a resposta para você, daqui a pouco você volta aqui para fazer outra pergunta. Eu preciso te ensinar, de alguma forma, ensinar a você responder a sua história. Isso não é fácil, isso dá trabalho, né, gente? E às vezes, quando a gente ouve de outra pessoa, não tem o mesmo sentido para a gente do que a gente se ouvir e, de repente, se deparar com a realidade nua e crua. Porque às vezes a gente fantasia, né, doutora? Às vezes a gente acha que é culpa do pai, da mãe, da tia, da avó, do papagaio que ficou lá atrás. E quando a gente se fala para a gente mesmo, a gente chega a uma conclusão muito mais realista. Doutora, tem mais uma interação? Irresponsável, né? Eu até incluiria um outro termo, realista e responsável. Aí, muito bem. Chegou mais uma interação, doutora. A Angelina, perdi meu esposo para a Covid e me sinto muito triste às vezes. Me ajude com uma palavra, por favor. Angelina, querida, sinto muito. Doutora, como a gente pode ajudar a Angelina nessa situação? Angelina, a primeira coisa que a gente precisa dizer, eu sinto muito, de fato, a gente precisa entender que o luto, seja pelo Covid ou por uma outra situação, o Covid ele assusta porque as pessoas não estavam doentes antes e de repente adoeceu, né? Essa morte ela assusta muito. Mas é importante que se entenda que o luto precisa de um tempo de elaboração. Então é normal eu ficar entristecido, especialmente nos primeiros 2 meses, ficar mais triste, porque eu preciso elaborar essa perda. Especialmente no Covid, onde
as formas de fazer os nossos rituais foram diferentes, as pessoas acabam se afastando por conta do Covid também. É importante que fique atenta, que tenha amigos e que consiga perceber até que ponto é uma tristeza normal ou quando eu realmente preciso da ajuda para entender. Até porque é uma morte muito abrupta, ela assusta a gente quando é uma situação que não era esperada. Diferente de algumas outras mortes que a gente, de alguma forma, sabe que ela está próxima. Não gosto, mas é real. No caso do Covid, ele traz essa incerteza toda. E é preciso cuidar disso. Um pouco é normal chorar mesmo. Agora, precisa tomar cuidado a ponto que isso não paralisa a minha vida. Se paralisa, então é melhor ir buscar ajuda. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, viu, querida? E olha, a gente está orando por você. Oramos aqui antes de começar o programa por cada pessoa que estava assistindo, que iria assistir, na verdade, o Vida e Saúde. Deus é com você. Doutora, ainda temos mais uma interação. Ai, que bom. A Brígida, ela disse o seguinte: o autoconhecimento tem me ajudado bastante a compreender melhor a mim mesma e, consequentemente, tem me feito aceitar os outros como eles são. Assim convivo melhor, ela diz. Parabéns a todos os psicólogos. Grande beijo para você, Brígida. E olha, doutora, parabéns para você mais uma vez, viu? Muito obrigada, Brígida, pela carinhoso recado. E realmente o autoconhecimento, e a gente vai estar se conhecendo o tempo inteiro. Isso é importante dizer, o autoconhecimento nunca acaba, porque hoje eu sou mãe de um adolescente, eu preciso me entender enquanto mãe de adolescente. É um novo autoconhecimento. Então, eu estou me conhecendo o tempo inteiro. E isso é muito bom. Por quê? Porque me ensina quais são meus limites, ensina onde eu posso melhorar aqui, onde eu preciso cuidar ali, onde de fato esse é um limite meu e eu não vou dar conta disso. Eu não preciso gostar de tudo, tem coisa que talvez eu só tenha que aprender a conviver. E essa é uma das funções da psicologia. Não significa que você acaba com seus problemas, mas você aprende a lidar com eles. Essa é a grande diferença. Com certeza. Muito obrigada, doutora. A gente se encontra numa próxima aqui no Vida e Saúde, viu? Muito obrigada a vocês, obrigada público, obrigada a todos, obrigada pelo espaço e prazer grande estar com vocês. Até a próxima. Agora, você sabe, né, que aqui no Vida e Saúde a gente quer sempre o seu melhor por completo, saúde física, mental, espiritual. E nesse mês de agosto a gente tem uma surpresa super gostosa para você. Hoje está chegando já praticamente no penúltimo programa aqui do mês. E você pode ter alguns produtos da Novo Tempo aí na sua casa. É isso mesmo, olha, tem camisetas. Hoje eu tô com uma camiseta lindona aqui, olha, da símbolo da Novo Tempo. Você também pode ter a sua aí. Tem CDs, tem DVDs, tem livros, tem muita coisa legal. Lançamento, coisa antiga, tudo isso, gente, com um cupom de 15% de desconto, válido para todos, mas todos mesmos, todos os produtos da Novo Tempo. Especialmente para você que acompanha aqui o Vida e Saúde. Então aproveita, corre agora, acesse novotempo.com/gravadora ou então você pode ligar aqui pra gente. O nosso número é 0300 789 1111 e aí no finalzinho da compra você vai adicionar lá o cupom VS de Vida e Saúde, então VS 15. E olha só, gente, essa é a última semaninha dessa super promoção, então corre e não perde essa oportunidade de levar a Novo Tempo aí para sua casa. A gente faz um rápido intervalo agora e na volta tem o último episódio da temporada Destino Vida e Saúde Salvador e a gente vai explorar um pouquinho ali da gastronomia e cultura dessa região tão rica do nosso Brasil. E ainda tem culinária com gostinho do Nordeste por aqui, tem bobó vegano. Olha que delícia! Vida e Saúde volta já já.